Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos conversar com a doutora Bruna Ituaçu, médica especialista em autismo e mãe atípica. Estamos falando diretamente de Guarulhos, São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre autismo e falando sobre inclusão e o impacto que o autismo tem na sociedade e a importância, né, da gente ter essa visão para essa pauta e esse tema tão importante. Conta pra gente um pouco o que caracteriza o TEA e quais são os sinais de alerta. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil que cursa com atraso principalmente dos marcos do desenvolvimento. Então, essa criança que deveria dar tchau, mandar beijo, apontar, falar palavrinhas, brincar de forma funcional, dar função para os brinquedos e brincar com outras crianças, a gente percebe que esses sinais eles demoram a aparecer ou, às vezes, eles de fato não aparecem. E qual que é a importância hoje de uma avaliação clínica completa, né, multidisciplinar, no diagnóstico do tratamento do autismo? O diagnóstico do autismo é médico, então o médico ele não só pode, como deve fazer esse diagnóstico quando ele acredita e ele percebe que tem os critérios clínicos suficientes para fechar esse diagnóstico. A avaliação multidisciplinar ela é fundamental para a intervenção e para guiar tratamento e ganho de habilidades, principalmente. Então, o tratamento, o suporte, ele é composto por uma equipe multi, inter e transdisciplinar. O que acontece hoje com os pacientes que ficam aí, passam anos em intervenção sem uma avaliação adequada? A gente acaba perdendo oportunidades, janelas de oportunidades se fecham e eu nunca mais vou ter a mesma oportunidade que eu teria aos 5, aos 7, aos 9. Por isso que diagnóstico precoce e intervenção precoce é o que possibilita que a gente mude o prognóstico dessas crianças que chegam para nós. E quanto antes ela chega, antes eu inicio a intervenção, melhor prognóstico eu tenho, porque eu tenho mais tempo para trabalhar. Então, o diagnóstico, quanto mais cedo, mais habilidades essa pessoa vai ter e vai ganhar na adolescência e na vida adulta, maior chance ela tem de independência e autonomia. E como que é estruturado hoje um plano terapêutico, né, e por que ele é tão essencial? O plano terapêutico é a base de tudo. O plano terapêutico, e eu sempre digo que ninguém intervém naquilo que não avalia. Por isso que se o seu filho faz terapia e ele nunca fez uma avaliação para a construção desse plano terapêutico, a gente está no caminho errado. Porque uma vez que você começa a intervenção sem saber quais são as barreiras que essa criança tem, você está indo para a guerra sem saber contra quem você está indo lutar e quantos soldados você tem para lutar. Então, a avaliação ela é essencial para a construção do plano e a reavaliação periódica é o que garantiza que a gente mantenha a qualidade desse serviço e essas reavaliações periódicas é o que direciona as nossas intervenções. Muito bem, doutora. Agora conta pra gente quais são os principais prejuízos hoje, motores, né, observados aí como tônus e também a coordenação em pessoas com autismo. Hoje a gente estima que cerca de 60% a 70% das pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo têm algum prejuízo motor. Então, quando a gente olha a base da vida, ela é construída em cima de 2 pilares fundamentais, sensório e motor. Então, sinais de atrasos motores já são um sinal de alerta. Mas, independente do diagnóstico que venha depois, a intervenção é essencial. Então, no primeiro sinal de atraso, a gente faz intervenção para garantir que essa intervenção chegue na melhor época da vida dessa pessoa. Então, é muito comum e hoje a gente tem visto cada vez mais e, graças a Deus, né, os médicos também têm estudado muito mais sobre isso, entendido que o autismo não tem prejuízo apenas comportamental, principalmente comportamental, mas não é apenas comportamental, que a gente tem outras esferas afetadas também e que se eu não faço intervenção direcionada para essa área, eu vou ter prejuízos lá na frente. E o que significa o TCD e como que ele pode impactar hoje o desenvolvimento infantil? Então, na realidade,
o transtorno do desenvolvimento, quando a gente fala sobre transtornos do desenvolvimento em geral, ele pode ter um nome naquele momento quando aquela criança passa pelo médico, ou a gente pode, naquele momento, não identificar todas as características para que eu feche diagnóstico, porém a intervenção ela é imediata, ao menos deveria ser. Só que no Brasil isso não é uma realidade. Nós estamos muito distante, inclusive, de conseguir hoje fazer intervenção dentro da melhor época, inclusive diagnóstico. Né? Então, hoje a média do Brasil é de 7 a 9 anos para diagnóstico. Hoje, as famílias demoram cerca de 674 dias, em média, para receber diagnóstico pelo SUS. Então, a gente entende que nós estamos muito distantes de fazer o básico bem feito. Então, a gente tem colhido isso com maiores prejuízos na adolescência, na vida adulta, famílias e mães que não conseguem trabalhar porque elas precisam abandonar suas carreiras, se dedicar aos filhos porque elas não têm rede de suporte. Então, quando a gente olha o autismo, se a gente olha em volta, a gente entende que são muitas esferas afetadas. Nossa, imagino. E além do autismo, né, tem outras doenças raras também que você poderia comentar para a gente, pessoas com deficiência, falar sobre o dia a dia prático hoje na clínica. O que você mais atende hoje? O autismo, a gente fala que o autismo nunca vem sozinho, né? Mas existe um autismo que a gente chama de secundário. O que é esse autismo secundário? É quando uma pessoa tem uma doença rara, uma síndrome genética, e dentro das características dessa síndrome, ela cursa com atrasos globais do desenvolvimento infantil e caracteriza o autismo. Então, esse autismo ele é secundário a uma doença rara ou a uma síndrome genética. A gente tem a criança que recebe o diagnóstico de autismo e, ao longo da vida, a gente vai observando outras comorbidades. Uma das maiores e mais prevalentes é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que é o TDAH. O transtorno do sono, em quase 80% das crianças. Epilepsia, em mais de 30%. Então, quando a gente olha no global, a gente acaba entendendo que quase nunca você vai ter uma pessoa autista sem nenhuma outra comorbidade. Como que é a sua vivência hoje como uma mulher neurodivergente, mãe atípica? Ela pode impactar na sua atuação profissional? Eu digo assim, que todo lugar é lugar de uma pessoa com deficiência ou com um transtorno, e este lugar precisa ser adaptado para que sirva para essa pessoa. E não é essa pessoa, apenas essa pessoa, se adaptar para que ela sirva dentro desse espaço. Na minha vivência profissional, eu tive muitos prejuízos, fui alfabetizada muito tarde, porque eu tenho transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Sou disléxica e descalcúlica, então eu recebi diagnóstico muito tarde. Apesar disso, e aí a importância dos professores, um professor me enxergou naquele meio e falou, olha, eu acho que dá para ensinar de outro jeito. Então, eu aprendi de outra forma. Quando eu olho para esse cenário, eu entendo que quando a gente olha para um profissional dentro do mercado de trabalho, a gente precisa adaptar para que essa pessoa caiba ali dentro, né? Então, que eu tenha mais comunicação visual, que eu tenha uma forma de me comunicar mais clara. Na minha empresa, hoje, nós temos a maior parte dos nossos colaboradores são neurodivergentes, são autistas, TDAHs, pais e mães atípicos, porque eu sempre digo que falar sobre inclusão é uma coisa, viver a inclusão é outra coisa, e a gente precisa ter diploma de realidade, saber o que você faz, ter experiência dentro do que você faz, porque se simpatizar e ser empático é necessário, mas viver o autismo do lado de dentro da porta é muito diferente. Eu sempre digo assim, que no mês de abril a gente ganha mais voz, mais vez, mais espaço, mas quando a luz apaga, o palco se encerra, as palmas se silenciam, o autismo fica na casa de alguém. E na minha ele fica há 7 anos, desde que a minha filha nasceu. Então, como uma mulher neurodivergente e como uma mãe de uma menina com uma deficiência, com autismo, a minha visão mudou e mudou completamente. E eu entendi que não dá tempo para ter um autista em cada casa para que a gente fale sobre inclusão e para que as pessoas entendam que inclusão é essencial. Não é um favor. É essencial para que essas pessoas se insiram dentro da sociedade, elas sejam pertencentes a esse grupo. Então, políticas públicas de saúde, de educação, laborais, incentivo laboral. Hoje, cerca de 85% dos autistas adultos, nível 1 de suporte, com condição de trabalhar, estão fora do mercado de trabalho.
porque a gente não tem essa adaptação. A gente não tem empresas que incentivem esse primeiro emprego, esse emprego acompanhado, e aí eu tenho uma população enorme que tem capacidade de estar no mercado de trabalho, mas ela acaba sendo dependente do poder público. Por quê? Porque ela não consegue autonomia para se inserir no mercado de trabalho. E para alguma família hoje, por exemplo, que recebeu algum diagnóstico, né, no atraso do desenvolvimento, qual que seria o primeiro passo que ela deve tomar, né, e o que é que não pode ser negligenciado? O próprio atraso, no menor sinal de atraso, independente do que vai receber de nome depois, ele merece atenção, ele merece investigação, ele merece intervenção. Diagnóstico é o nome que a gente dá para uma quantidade de características que aquela pessoa tem e ela recebe esse nome. Mas intervenção é enxergar essa pessoa na sua individualidade, enxergando suas potencialidades e suas barreiras, intervindo nas barreiras, valorizando as potencialidades, porque isso é ser humano. E eu sempre digo, tem uma frase que eu acho tão importante, que dentre todas as especialidades que você possa ter na sua vida, ser humano é a mais importante delas. Sem essa, nenhuma das outras faz diferença. Então, de todos os desafios que a vida ele proporciona para pessoas neurodivergentes, para se inserir no mercado, para mostrar que é capaz, que tem condição de fazer e de pertencer a esse espaço. Eu sou uma menina que cresci na periferia, que estudei em escola pública, que tem transtorno de aprendizagem, que demorei para aprender. E ainda assim, fui seguindo, fiz uma faculdade, fiz 2, fiz 3. Meu sonho era fazer medicina, era ser médica de criança, de adolescente. Minha maternidade veio atípica, eu digo que ninguém está preparado para isso. E ao longo deste caminho eu fui me consertando, eu fui me conectando, eu fui me conhecendo como mãe de uma criança autista, porque a gente vai se conhecendo, porque você deixa de ser aquela pessoa que você era e passa a ser uma pessoa completamente diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer mulheres, pais, mães fortes, não guerreiros, porque ninguém escolhe isso, mas fortes, que do luto fez luta e tem representado a nossa comunidade, tem lutado pelos direitos. E a gente sabe quanto é importante, quanto faz falta a política pública de saúde, de educação social, que de verdade muda a vida das pessoas. A gente tem uma fila gigantesca no SUS de famílias esperando 2, 3, 4 anos um diagnóstico e quando ele chega ele não consegue fazer tratamento. E isso é desumano. Então, de tanto a nossa comunidade buscar uma pessoa para nos representar, eu tenho uma outra frase que diz que de tudo que busquei e eu não encontrei, eu me tornei. A minha comunidade me disse, olha, Bruna, a gente precisa de voz, a gente precisa de vez, a gente precisa de alguém que nos represente de verdade. E esse foi o meu maior desafio, e eu reconheço que de toda a minha vida eu nunca me imaginei, por exemplo, na política. Porque nunca foi algo que eu almejasse, porque a política ela traz alguns paradigmas. E a gente colocou a política em um lugar que é um lugar de preconceito. A gente tem preconceito. Né? E quando eu tinha vergonha de falar, que eu pensava, o que as pessoas vão pensar de mim? Porque o que eu pensava da política que nós temos, né, nesse país, os governantes que nós temos nesse país. E durante quase 2 anos eu fui amadurecendo essa ideia. E eu me lembro, eu sou cristã, e eu me lembro que eu falei, olha, Deus fala comigo, o que você quer de mim aí, né? E eu falei, a minha escolha foi salvar vidas. E eu entendi que política feita de verdade, ela salva muito mais vidas do que a medicina pode salvar. E foi quando eu aceitei o desafio de ser pré-candidata a deputada federal por São Paulo, para representar minha comunidade, para representar meu povo. Porque eu digo que invisibilidade nunca mais. Porque quando uma mãe ganha voz, todas ganham também. E o que eu quero para a minha comunidade é o que a minha filha teve a oportunidade de receber. As mesmas oportunidades que a Havana teve, eu quero que a mãe de uma criança com deficiência, com uma síndrome genética, com autismo, qualquer outro transtorno do desenvolvimento, seja ela quem for, tenha ela o poder aquisitivo que tiver, ou tenha ela o nível profissional ou de conhecimento que tiver, que isso não seja, como hoje infelizmente ainda é, barreira para que o cérebro dessa criança seja
acolhido, treinado para que ele tenha habilidade, independência e autonomia para a vida adulta. Então, por isso que eu aceitei esse desafio. Para mim, é o maior desafio de toda a minha vida, porque eu realmente estou construindo essa ideia dessa nova Bruna. Mas eu acredito que chega um momento que a gente precisa entender que a mão que segura essa caneta precisa ter este interesse e algumas qualidades e capacitação técnica para fazer algumas escolhas. Eu falo que de boa vontade o inferno está cheio, não resolve. A boa vontade ela é bem-vinda em muitos lugares, menos quando você precisa de técnica e competência para fazer escolhas, porque política a gente faz por um povo inteiro, então eu preciso enxergar as necessidades desse povo todo. E a gente ainda está muito longe disso. Muito bem, doutora. A gente está com um espaço livre agora para as considerações finais. Está chegando aí o Expoteia. E tem outras coisas também que você gostaria de mencionar? Sim, vou já deixar o convite aqui, pessoal. Expoteia, para quem não conhece, é o maior evento de autismo e PCD do mundo, 2025. Nós recebemos o Guinness Book como o maior evento, né? E trazendo essa simbologia de maior evento de autismo e PCD do mundo. Acontece em 2026, a edição Florescer, nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Promagno, aqui em São Paulo. Lembrando que a Expoteia é um evento gratuito. A entrada da feira é gratuita para crianças, adolescentes, adultos, idosos. É um encontro. A Expoteia, eu digo que não é um evento, a Expoteia é um movimento de pessoas, ciência, tecnologia, tudo que há de mais avançado no mundo em tratamento, em suporte. A gente tem interesse, a gente tem trazido todos os anos para que as famílias também tenham acesso a esse conhecimento. A gente tem trazido prefeitos, vereadores. Por que é tão importante trazer os nossos representantes políticos sociais para dentro do nosso evento? Porque a inclusão a gente não faz sozinho. A gente precisa de muitas mãos para que a inclusão aconteça de verdade. Então a gente precisa trazer. Se o teu vereador, teu prefeito, na tua cidade, teu deputado, vai lá, mostra esse vídeo para ele, fala para ele que você quer a tua cidade aqui na Expoteia. A gente teve mais de 15 estados aqui na Expoteia em 2025. E este ano a gente espera receber mais de 100 mil pessoas. Então já fica aqui o meu convite, meu agradecimento pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre a importância que o autismo tem. Lembrando que inclusão a gente só faz na prática. E quando a gente faz escolhas, a gente precisa pensar o quanto que essa escolha impacta nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que a gente ama, porque a gente precisa fazer hoje, porque o autista cresce, envelhece e a gente ainda não tem política pública de saúde básica para fazer diagnóstico. Quem dirá para dar suporte quando esse autista chega na terceira idade e ele perde esse pai, essa mãe, esse cuidador. Nós não temos ainda lugar para onde essas pessoas possam ir para viver com dignidade. Então é muito sério, é um assunto muito importante e que muitas pessoas têm se valido dessa pauta, têm aproveitado o mês de abril, e é importante que todos eles falem sobre isso e tragam visibilidade para a nossa comunidade. Mas mais importante que isso é reconhecer o quanto eu preciso de suporte de pessoas capacitadas para fazer boas escolhas, porque política é uma coisa muito séria. E, de fato, nós temos a oportunidade dentro da política de salvar muitas vidas, desde que ela seja feita com seriedade, com respeito e principalmente para o povo. Qual seria o contato para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho? Pode me acessar pelo Instagram, porque é o lugar mais fácil de me achar. Então, meu Instagram é bruna.ituaçu. Depois vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo @. Me segue lá para conhecer meu trabalho, para conhecer um pouquinho do que a gente tem feito. Nós já fazemos tudo isso ser possível no privado e a gente sabe que é possível, sim, fazer política pública de verdade, que aconteça, que resolva na prática. Mas a gente precisa de pessoas que queiram de verdade assumir isso como compromisso e como pauta principal. Muito bem, doutora, foi um prazer entrevistá-la. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo espaço aqui, pela oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.